A cosmovisão do homem. Nós vamos mostrar para vocês como o homem tinha uma visão da história da humanidade ao longo dos séculos. Fica com a gente que eu tenho certeza que esse estudo vai abençoar a sua vida. Bora lá pro estudo. Hilber, a gente estava batendo um papo aqui antes da gente gravar esse vídeo e estamos falando o quanto a gente está investindo no nosso ministério para trazer conteúdos ricos aí para o pessoal. Então, a gente está cursando bacharel de teologia, você também, bacharel, a gente está adquirindo livros, estávamos falando agora dos léxicos aqui do hebraico, né? Léxicos do aramaico, comprando conteúdo caríssimo para fazer um investimento. E tudo isso para entregar conteúdos como esse aqui, ó, esse e-book aqui gratuito para as pessoas que não precisam, obviamente, fazer todo esse trabalho que a gente está fazendo de estudo, esse trabalho de pesquisa, mais essa parte empírica, né, investigativa, de conhecimento. Você acredita que a gente está trazendo conteúdo de qualidade para o canal através desse material vasto que a gente tem se enriquecido? Exato, com certeza, né? A gente está se aprofundando, se especializando cada vez mais, consumindo materiais, tendo também uma abertura de mente no conceito de teologia, que a gente está estudando muito a fundo essas vertentes, conhecendo pessoas novas, conhecendo modelos de pensamentos novos que a gente pode, alguns associar para o nosso modelo de visão bíblica, outros a gente pode excluir, mas a gente está fazendo esse trabalho de aprofundamento, né? E para quem não sabe, os livros de teologia são os livros mais caros do Brasil, tá? Então, ter uma literatura boa de teologia custa muito, muito, muito caro, mais do que das outras áreas até. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer esse trabalho para vocês, a gente vai edificar a vida de cada um de vocês gratuitamente. Então, a gente consome e a gente tenta passar de forma gratuita e de forma acessível para todos. Verdade. Nosso objetivo aqui é edificar a vida de vocês. Por isso, se você quiser acessar todos os nossos conteúdos gratuitos, ó, papocomdeus.com.br/links, ali tem um diretório com todos os conteúdos. Esse diretório vai levar você para esses cursos gratuitos, 20 cursos de teologia gratuito, vai levar você para mais de 240 e-books gratuitos. Se você quiser adquirir as nossas revistas de estudo bíblico e ajudar o nosso ministério, papocomdeus.com.br/revista, você também pode comprar. Então, assim, ó, só não se edifica quem não quer, só não estuda a Bíblia quem não quer, porque nunca foi tão fácil, tá bom? Então vamos lá, a gente quer mostrar uma tabela da cosmovisão do homem. Essa tabela, que eu já quero passar para a página 2 aqui, é uma tabela que foi nos passada pela Faculdade Unicesumar, que a gente faz, que é a Universidade de Maringá, lá do Paraná, né? Nós fazemos a matéria de aconselhamento cristão com o professor Eugênio Anunciação. Essa nós fizemos no módulo passado. E a gente achou legal compartilhar com vocês, exatamente pelo fato de que lá na faculdade a gente vai tratar, só voltar para mim rapidinho que eu estou pegando a minha seta aqui, tá? Nós vamos tratar lá na faculdade de como o homem entende a visão do todo. Cosmovisão, irmãos, é a visão do todo, tá? É como você enxerga o mundo, como você enxerga tudo que está à sua volta. E a gente vai perceber que ao longo dos séculos, esse entendimento foi mudando. E aí nós vamos chegar na igreja hipermoderna, que é a nossa igreja hoje. Como a igreja hipermoderna vê o mundo, tá? Então vamos voltar para cá para você entender melhor. Olha só. Então nós vamos falar do mundo antigo, o mundo medieval, o mundo moderno e o mundo hipermoderno. E aqui nós vamos falar na cosmovisão e a ideia central, ok? Então, ó, no mundo antigo, 2.500 anos antes de Cristo, até 500 anos depois de Cristo, né? Qual que era a visão do todo? As pessoas, o todo é o homem, tá? Como o homem enxergava o conteúdo todo. Os deuses são a medida de todas as coisas. Nós falamos isso aqui no estudo Cativeiro Assírio e Babilônico, nós passamos meio por cima disso daqui, tá? Então, ó, os deuses eram a medida de todas as coisas. A ideia central deles, eles precisavam agradar os deuses. Ô, Hilber, então parece que, tipo assim, para eles conseguirem uma colheita bem-sucedida, para eles conseguirem graça e misericórdia, eles precisavam agradar aos deuses. É por esse motivo, então, que eles faziam sacrifícios, levavam uma parte da sua colheita. Parece que eles estavam copiando o Deus hebreu, né? Que Deus falava para trazer as primícias da terra. Como que fica esse contexto? Foi copiado do Deus hebreu e por isso se moldou essa ideia central ao longo dos séculos? Exato, a gente pode perceber, né, que há uma relação de barganha com os deuses antigos, principalmente em culturas ali próximas do antigo Israel. Então você tem, por exemplo,
o épico de Gilgamesh, que fala sobre um dilúvio, que lembra bastante Gênesis, que é o que os deuses estavam ali cansados da humanidade, a humanidade está fazendo muito barulho, e aí os deuses mandam o dilúvio. Aí você tem o épico de Atarhasis, que também conta essa história. Então você vai ter ali narrativas parecidas com a narrativa hebraica, porém tem uma diferença ali. Ali os deuses eram soberanos e eles estavam cansados dos seres humanos. E os seres humanos, para tentar agradar os deuses, faziam barganha, sacrifícios. Ou seja, a partir do meu sacrifício eu vou deixar os deuses felizes e aí eles me ajudam, eles me contribuem, né? E a diferença é que o Deus bíblico ele não funciona desse jeito. O Deus bíblico ele é totalmente bom, então ele vai fazer conforme a sua vontade, independente ali do que o homem vai oferecer para ele, né? Se o homem vai fazer um tipo de sacrifício, se o homem vai fazer algum tipo de barganha com Deus. Maravilha. Entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, na verdade, eles olhavam para o Deus hebreu e eles acabavam copiando isso como um modelo de agradar aos próprios deuses, né? Só que nós sabemos, como Colossenses 2 vai dizer, que a antiga aliança era uma sombra da realidade, da plenitude, da completude da obra que Deus estava fazendo ao longo dos séculos. Então, assim como Deus pedia para tirar primícias da terra, Paulo vai falar que Cristo foi colhido primícias do que dorme, para que assim como ele foi também ressuscitado na última hora, no último dia nós também sejamos ressuscitados. Então o que Deus mostra na antiga aliança é uma relação de obediência e respeito, né, à sua obra, mas ele vai mostrar aqui na frente o que era completude. Veja, por que se faziam sacrifícios no templo, no tabernáculo de Moisés ou no templo de Salomão? Para você entender que hoje você é um corpo que oferece sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, como o apóstolo Paulo vai falar. Ofereça os seus membros, seus corpos, como sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. É por isso que sacrificava um animal, mostrava que nós deveríamos sacrificar a nossa carne hoje. Quando era sacrificado ali no pátio, o pátio é o local externo. Hoje, se você é o templo do Espírito Santo, qual que é o local externo? É o seu corpo físico. Então você sacrifica suas vontades, seus desejos, exatamente para você glorificar o nome de Deus. Então tudo aquilo que era uma sombra na antiga aliança é uma realidade para a nova, ok? E o que esses povos que o Wilber está citando faziam? Eles tentavam copiar isso como modelo de agradar a Deus. Na verdade, barganhar com Deus. Fizemos um estudo aqui chamado Deus não é o seu ídolo, que é, na verdade, uma adaptação do livro de Alexandre Miglioranza, Deus não é o seu ídolo. Vai ficar um link para você aqui no card para você estudar e eu tenho certeza que esse estudo vai edificar a sua vida. Voltando para cá, aí nós percebemos então que o mundo antigo fez essa barganha aí com os deuses. O mundo medieval foi a igreja ali, né? A igreja de Esmirna, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, como a igreja começou a moldar, a igreja se torna então a religião do Império Romano e a igreja passa então a influenciar a vida das pessoas. No mundo medieval, 500 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo, a cosmovisão do homem então era que o Deus cristão é a medida de todas as coisas. Veja que não é mais os deuses, tá? De bronze, de pedra, de paus. Agora é o Deus cristão que é a medida de todas as coisas. E a ideia central, precisamos agradar o Deus cristão. E aí então começa ali uma deturpação da palavra com a Igreja Católica, vamos colocar assim como a Igreja Católica naquele sentido, Wilber, eu esqueci o nome daquela palavra, quando você entregava dinheiro para você comprar a sua bênção, meu Deus. Tá, você teria as indulgências, por exemplo. Indulgências, e a gente vai ver que exatamente Martinho Lutero se levanta contra, que ele era um padre, né, ali da Igreja Católica, ele se levanta contra esse movimento, e aí então surge ali o protestantismo, né, que é a questão das pessoas que tinham conhecimento das escrituras protestarem contra aquilo. Então, o que acontece? Se o Deus cristão é a medida de todas as coisas, nós precisamos agradar ao Deus cristão. E aí, a gente sabe já que essa igreja medieval, ela se aproveitou muito disso, né, para poder cobrar, enriquecer nas costas dos próprios fiéis. Aí o que aconteceu? Veio então a reforma protestante, ali depois de 1500, começa o movimento com Martinho Lutero e depois ele ascende e a Bíblia então é copiada ali na língua alemã, né? Ela foi escrita em alemão, depois foi utilizada a gráfica de Heidelberg e aí as primeiras cópias da Bíblia começaram a ser feitas, porque até então era feito por copistas. Por isso que nós temos um estudo chamado É possível confiar a nossa fé a textos copiados exaustivamente ao longo dos séculos, chamado Fé Inteligente. Hilber, deixa um outro card para eles aqui, ó, Fé Inteligente. Sim, é possível confiar a sua fé e nós vamos mostrar por quê. Deus foi responsável por manter a Bíblia intacta durante todo esse período para que chegasse a gente com muita qualidade, ok? Então, o que acontece? No mundo moderno, que 1500 até os anos 2000,
a razão humana é a medida de todas as coisas. E aí a ideia central é: precisamos fazer o que a razão humana nos diz. Por que razão humana, Hilber? Parece que nesse tempo ali de 1500 até os anos 2000, entrou o iluminismo, entrou também um outro precursor antes do iluminismo que moldou a mentalidade humana. Então agora não é mais o Deus cristão, Deus não é a razão de todas as coisas, agora a razão de todas as coisas seria o entendimento do homem, né, que agora se torna iluminado ali pelo iluminismo, e a gente então precisa fazer aquilo que a nossa razão humana nos diz. Qual foi o precursor desse movimento ali antes do iluminismo, Hilber? Beleza. Então, o que acontece, né? A gente vai ter, antes do iluminismo, um pouquinho ali, século XIV, chamado de Renascimento. O Renascimento cultural. O que é isso, então? A sociedade italiana, por conta da abertura do mar Mediterrâneo, que estava em domínio dos islâmicos, vai ser aberta e eles vão ter contato mais com o Oriente. Essa proximidade que foi perdida por conta dessa invasão islâmica. E aí eles vão renascer a cultura greco-romana. E dentro dessa cultura greco-romana, principalmente na área filosófica, vai pegar muitos conceitos de Platão, Aristóteles, e vai começar ali um pensamento chamado pensamento humanista, que vai focar no antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das coisas, né? Então isso já começa ali no Renascimento, nessa abertura do Mediterrâneo, séculos 13 ao 15. E aí depois a gente tem o iluminismo, que vai desaguar ali no século 18, 17 do iluminismo. Então a gente percebe que o quê? Vai tendo um padrão, né? Você começa ali com o antropocentrismo, o Renascimento, e aí o homem cada vez mais no centro, e aí chega no iluminismo, que é o quê? A razão. Esse apreço total pela razão. Fazer da razão um Deus, né? Tanto é que a proposta do iluminismo é muito ingênua, que é no sentido de que quanto mais a razão se progredir, mais próximo o homem chega da perfeição. E isso é mentira, porque no século XX, o que acontece? 2 guerras mundiais, ou seja, o homem evoluiu, mas o que ocorreu? 2 guerras no contexto mundial. Então, o iluminismo foi um projeto fracassado. A razão não fez o homem progredir, mas fez o homem ter um material que pode destruir a humanidade, que é a bomba atômica, por exemplo. Então, o iluminismo foi um projeto que ele fracassou, ele não deu certo. Legal. Vai sair até um filme sobre o homem que fez a bomba atômica, vai ser muito legal. Vamos lá. E aí nós chegamos aqui então no hipermodernismo, que é a igreja de hoje, tá? Depois dos anos 2000 para frente. E a cosmovisão, então, a cosmovisão do hipermodernismo é que os sentimentos do homem são a medida de todas as coisas. E qual que é a ideia central? Precisamos fazer o que eu sinto. Então a gente chega agora na teologia do bem-estar, a gente vai chegar na teologia antropocêntrica, onde os sentimentos do homem são a medida de todas as coisas. Então a gente vai ver isso desaguando dentro das igrejas hoje, de algumas formas. Um hiper amor de Deus, o amor de Deus que está sobre todas as coisas. Eu acho que foi C.S. Lewis mesmo que disse no seu livro Os Quatro Amores, que ele fala: quando o amor se torna um Deus, o amor então se torna um diabo. Então ele está falando que fizeram do amor de Deus um grande diabo para os dias de hoje. Colocaram o homem no centro, as nossas músicas e os nossos ajuntamentos falam muito do homem, Deus me ama, eu sou filho pródigo, tem um lugar na mesa para mim, mas os louvores não engrandecem mais a Deus, como Salmos, agora não lembro se é 123, fala que Deus habita no meio dos louvores, né? A tradução correta é que Deus está sendo engrandecido através dos louvores, não é que Deus dorme e acorda no meio dos louvores, isso não existe. A tradução mais correta é que Deus é engrandecido através dos louvores. Então todo louvor precisa glorificar a Deus, né? As nossas palavras precisam trazer a glória de Deus para os nossos ajuntamentos. Ô Hilber, o que você sente nesse mundo hipermoderno depois dos anos 2000, nessa questão da cosmovisão dos sentimentos humanos serem a medida de todas as coisas? O que você percebe na ideia central hoje dos nossos ajuntamentos? E agora nós vamos falar do cristianismo, mas a gente pode olhar para o mundo também, tá? Em que a gente precisa, eu faço aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, não o que é certo. Eu preciso fazer aquilo que eu quero. Então, assim, eu dou voz ao meu pecado. Então eu dou vazão à minha carne, eu faço aquilo que eu simplesmente quero. Parece que o mundo já meio que absorveu isso por completo, e isso está entrando aos poucos dentro da igreja com a teologia antropocêntrica, né, Hilber? Exato, e isso é um problema muito grave, eu fazer o que eu sinto, né? Então, o que eu tenho que fazer é o que me faz me sentir bem, mas nem tudo que a gente
tem um sentimento positivo, nos faz bem. Eu adoro, vou dar um exemplo supérfluo, eu adoro chocolate. Chocolate me faz me sentir bem. Se eu comer chocolate o mês todo, eu vou passar mal, vou para o hospital. Então, você não faz só o que te faz sentir bem. Você tem que fazer o necessário para a sua vida, para você ter saúde, para você ter uma vida plena. E levando isso para a igreja está muito voltado a isso. Eu quero ir para a igreja para me sentir bem. Eu quero um Deus que me faça me sentir bem. E se eu não me sinto bem, é porque Deus está falhando comigo. Isso é um erro muito grande. Então, eu vou para a igreja em busca desse sentimento, em busca de ter uma experiência sensorial. A gente fez um vídeo sobre isso, né? Sobre o cristão em busca dessa experiência sensorial. Porque se eu não tenho essa experiência sensorial, se eu não tenho essa experiência de sentimento bom, Deus não está agindo. Então, eu começo a atribuir as ações de Deus para a minha percepção de sentimento. Eu sei se Deus está agindo ou não conforme eu sinto. Isso é um erro. Deus, ele age independente do que eu estou sentindo. Deus, ele age, ele tem o melhor para mim, que é a vida eterna. A única promessa que Cristo ele fez para a gente no Evangelho foi: vocês terão a vida eterna se vocês crerem e perseverarem em mim. Então, tudo que sai dessa linha é coisas secundárias. Então, eu não posso pautar o meu cristianismo pelo meu sentimento. Eu tenho que pautar o meu cristianismo pela minha relação com Deus. Verdade. A gente já fez alguns estudos aqui denunciando isso, chamado Igreja Miserável. Nós fizemos um outro estudo, Sã Doutrina, sabe? Quando o Evangelho de Cristo não está mais ligado à redenção, o Evangelho de Cristo está ligado à prosperidade, a bem-estar, a cura. Às vezes eu navego pelo Instagram, eu vejo aquelas pessoas rodopiando, sapateando, outras falando em línguas. Irmãos, não falem em línguas se não tiver quem traduza. Não sou eu que falou, foi Paulo. Nem falem em línguas. As pessoas ficam falando em línguas no meio das suas mensagens para tornar a mensagem mais palatável, mais inspirada pelo Espírito Santo, sabe? Então tem tantas infantilidades no meio da igreja hoje que é necessário a gente trazer as pessoas novamente para as Escrituras. Por isso que o Papo com Deus hoje visa edificar a igreja através de estudos bíblicos. Você vai entrar no nosso canal, você vai procurar e você só vai achar estudos bíblicos. Você não estuda se você não quiser. Você vai aprender lá sobre tentação, pecado, arrependimento, fé com obediência, a emuná. Você vai aprender sobre os cativeiros, por que Deus manda o seu povo para o cativeiro, por que Deus julga primeiro a sua casa, essa história que Deus não vai julgar os seus, sabe? É muito complicado isso. Você não vai passar pela grande tribulação, aonde toda a igreja passou por tribulações. Passar por tribulações é uma normativa, é uma forma que Deus tem de aperfeiçoar o caráter do cristão para a eternidade. Então, a gente vê tantos desvios hoje doutrinário que fica assustador. A nossa missão aqui é edificar você. Edifique-se hoje. Se você tiver condições, adquira as nossas revistas. Você não está deixando ninguém rico aqui. Nós estamos investindo 100% da obra para enviar os nossos conteúdos para Angola, Moçambique, Portugal, Brasil inteiro. Território nacional é grande. Os nossos anúncios hoje já chegam a R$3.000 por mês só de anúncios para mostrar os conteúdos gratuitos. Então, tudo que a gente faz aqui é para edificar o povo santo, para preparar uma noiva para o filho, realmente uma morada para o pai. Então, irmãos, faça download desse material que a gente está deixando para você, tá na descrição desse vídeo aqui. Você quer pegar mais estudos como esse aqui, papocomdeus.com.br/estudos, olha, tô deixando o link aqui embaixo. Lá você tem mais de 240 já, né, Hilber? Já passou de 245 estudos, né? Acho que já passou de 250 já, velho. Olha aí, tô mostrando aqui para você, deixa eu tirar essa tarja aqui, olha aqui, olha quanto estudo tem aqui, Igreja Miserável, Cativeiro Assírio, Deus não é seu ídolo, Missões, as viagens do apóstolo Paulo, olha quanto conteúdo, irmãos, eu e o Wilber já escrevemos em 2 anos, olha, 245 e-books aí, com certeza, todo disponível para você fazer download. Nosso site também tem mais de 20 cursos de teologia para você se edificar. E é tudo gratuito, tá? Isso aqui você não vai pagar nada. Você vai entrar lá e vai pegar gratuito. Olha quanto curso de teologia você pode se matricular e fazer todos esses estudos gratuitos. Então, assim, só não se edifica quem não quer. Aí você quer viver com aquela porção de palavra que você recebe domingo na igreja. Não é o suficiente para alimentar sua alma. Você não alimenta o seu corpo uma vez só por semana, né? E você vai alimentar sua alma uma vez só por semana. Por quê? Então, edifique-se hoje e não deixe para amanhã. Vai chegar o tempo que vai ter fome e sede na terra, mas não de pão e nem de água, como diz Amós 8:11, mas de toda a palavra de Deus. E naquele dia as pessoas irão do norte para o sul, do leste para o oeste, e não encontrarão a palavra viva do Senhor. Nós estamos aqui para sermos resistência à grande apostasia que está se levantando na última hora. Amém?
Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu aguardo você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.